Olá, hoje a nossa conversa, o nosso estudo sobre o livro Boa Nova chega ao capítulo 28, intitulado O Bom Ladrão. Esse livro de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier traz muitas lições dos bastidores, como eu costumo falar, do Evangelho. E essa lição de hoje, o bom ladrão, está relacionada ao conhecimento ou ao aprofundamento nosso sobre fé. É isso que o capítulo vai discutir, isso que o capítulo vai trazer até nós como conhecimento. E eu não sei se vocês repararam, mas em cada capítulo, ou na maioria deles, os discípulos, aquele colégio discipular que é a camada mais próxima de Jesus, eles estão sempre discutindo coisas de uma maneira muito pueril, muito grosseira às vezes, sem procurar se aprofundar, e é quando Jesus intervém com as lições. Nesse capítulo também não é diferente. Só que eu chamo a atenção que Humberto de Campos começa o capítulo colocando assim, que eles estavam apressadamente forçando uma solução sobre o tema, sobre o assunto. Então já começo por aí dizendo que nós também, muitas vezes, somos assim, como os discípulos, né? Queremos apressadamente forçar uma solução. A fé é isso, o amor é aquilo, a caridade, a fraternidade, né? Então é preciso que a gente entenda o que o capítulo traz, que as lições elas precisam ser trabalhadas dentro de um entendimento mais amplo, dentro de um entendimento mais profundo, que só vem com a vivência, que só vem com a experiência da relação do homem no mundo. O homem a sua experiência consigo, o homem na sua experiência com o mundo e o homem na sua experiência com Deus. É isso que traz o conhecimento. Começa exatamente com Mateus, que no livro Boa Nova ele é chamado por Humberto de Campos de Levi, querendo saber sobre como manter intacta no coração essa fé, essa virtude que eles chamam. E ele diz assim: eu acredito que essa virtude, para ser mantida no coração, é necessário que um homem seja culto. E aí Tiago fala: não, eu acho que basta apenas a vontade do homem para que se forme a relação da fé. E aí um dos filhos, que ele não especifica, de Zebedeu, fala: mas a virtude para os que apenas desejam? E Cristo, né, Jesus está afastado, como diz Humberto de Campos, ele está como se estivesse meditando, até porque nós estamos chegando nos momentos finais do Cristo sobre a superfície da terra, materialmente falando. E ele está ali, até que ele é provocado pelos discípulos para que ele possa intervir nessa discussão. E ele fala que a fé é principalmente pertencente àqueles que trabalham e confiam. E mantê-la no coração é estar sempre vinculado a Deus, independente do que esteja sentindo. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é um homem culto, se você está enfermo, é isso. E acrescenta dizendo que a alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai. Pronto. Aí, mais uma vez, Levi se levanta e fala: mestre, mas como é que eu vou poder discernir esses desígnios do Pai, essa vontade do Pai, naquilo que acontece? E aí Jesus fala: olha, a vontade do Pai é aquilo que a gente já conhece e pode discernir de imediato, que é as suas leis, caminhar e andar na direção do bem. Isso todos nós conseguimos, mas ela também se manifesta, e eu vou ler para a gente não perder nada, diz assim: ela também se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. E aí Tomé toma a palavra e fala: entretanto, eu creio que isso
que o Senhor está falando só vai ser reconhecido por pessoas muito cultas. O que Jesus disse? Jesus falou, olha, os desígnios do Pai, a vontade do Pai, é aquilo que acontece com a criatura em todos os momentos da vida e nos momentos mais dolorosos da vida, quando a criatura pensa que está esquecida por Deus, quando as experiências mais pedregosas, quando os espinhos mais contundentes se apresentam na vida da criatura, isso também tem que ser reconhecido por ele como a vontade do Pai. Porque através dessas experiências dolorosas, a criatura vai tirar aquilo que interessa para que ele possa progredir. E a gente não pode esquecer que Deus não faz ninguém sofrer por sofrer. Esses movimentos que acontecem difíceis e espinhosos da nossa caminhada são resultado das nossas escolhas equivocadas que, em algum momento, precisam ser restabelecidas ao normal, ao bem, aquilo que a gente degradou, aquilo que nós destruímos no passado, precisa ser restabelecido com o nosso próprio esforço. Então, quando a gente estiver num momento complicado como esse, que é a vontade do Pai, ou seja, que é a lei do Pai para que as coisas restabeleçam, a gente precisa entender que ali está Deus conosco. Quando nós estamos no barco da vida, no mar da vida, atravessando o mar, e o mar está revolto, e o mar está complicado, e a gente acha que o barco vai afundar, a gente precisa lembrar que Jesus está conosco nesse barco, e ele vai acalmar a tempestade. Deus não tranca a gente num quarto escuro com a porta fechada sem saída. Se a gente está nesse quarto escuro porque entramos através das nossas escolhas, Deus está ali conosco e vai abrir uma fresta para que a gente possa, na pouca luminosidade escura desse quarto, acharmos a saída. Mas aí Cristo, Jesus, responde a essa pergunta de Tomé, de que somente o homem culto poderia entender isso. Ele fala, todo homem de fé, realmente, agora ou mais tarde, será um dileto irmão da sabedoria e do sentimento. Mas, e aí sempre tem um mais, um porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Ou seja, independente de você ser uma pessoa culta, de uma pessoa sábia, de uma pessoa sensível demais, aquele que é fiel ao Pai entende isso, que a caminhada é feita na confiança e na relação que se cria diariamente com Deus. E esse ser, independente da sua condição social, da sua condição econômica, dos seus conhecimentos aprofundados, da sua mediunidade, da sua capacidade de falar sobre o Evangelho, qualquer homem que se mantém fiel nessa ideia que o Pai tem de nos dar suporte à caminhada, é um homem fiel. E Tomé, mais uma vez, na sua maneira direta de falar, diz assim, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como esta? E Jesus, mais uma vez, fala, olha, ninguém tem a capacidade de julgamento, de critérios definitivos, a não ser Deus. Mas é preciso que a gente entenda que a criatura comum que se predispõe a entender a vida sobre os desígnios do Pai vai manter a fé. E para terminar essa discussão, né, e aí é bom que Humberto de Campos diz que Tomé sorri, desapontado no seu ceticismo por ser um homem prático, e sai. E como eu disse, Jesus está nos seus últimos momentos. Logo após, a cena é cortada e aparece já Jesus na cruz. E Tomé, no meio da multidão, escondido para que ninguém o reconhecesse, acompanha o Cristo crucificado, sendo humilhado, enfim. E ele começa a pensar, é esse a recompensa de quem se esforça pelo próximo, de quem é a maior dedicação de amor, é aquele que é o exemplo, o dileto filho do Pai, quando se esforça pelo próximo,
recebe isso, essa dor, essa violência contra si. Isso é o desígnio e a vontade do Pai para um filho tão querido dele, e ele vai nesses pensamentos seguindo Cristo, né? E vai tentando, através das cenas que ele observa, do que está acontecendo com o Pai, buscar uma compreensão. Todos nós sabemos que no momento da crucificação, Jesus estava ladeado por duas outras pessoas, por dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. Essas passagens estão em Lucas, capítulo 23, do versículo 40 até o finalzinho. Um desses ladrões olha para Cristo e fala: ué, você não é o Filho de Deus? Você não curou tantas pessoas? Você não resolveu tantos conflitos? Usa agora essa tua força, e nos tira daqui agora. O outro ladrão, o bom ladrão, que assim ficou conhecido, olha para ele e fala: olha, não fale assim, porque nós dois temos motivos para estarmos aqui crucificados. Mas ele não. Vira-se para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está em Lucas 23, 42. E nesse momento, nesse instante, é como se Tomé ouvisse, né? Porque ele diz, Humberto de Campos, que Jesus olha, busca Tomé no olhar, e Tomé escuta a voz do Cristo dizendo: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança, a fé leal no peito de um ladrão. Porque aquele ladrão reconhece na figura do Cristo que ele realmente é filho de Deus. Que se ele não está retirando-os da cruz fisicamente, ele pode retirá-los da dor e levá-los ao seu reino. Isso é confiança, mesmo naquele momento doloroso da cruz. E isso cai como um impacto, isso tem um impacto muito forte em Tomé. E Tomé passa a ver o Cristo ser retirado, a seguir o seu sepultamento, e é como se ele fosse, Humberto de Campos diz isso, né, alçado ao cume de uma montanha, e lá ele passa a observar que os homens das convicções sólidas, que interpretavam quadro a quadro da vida, que os homens do sinédrio, que as mulheres ricas, que os homens cultos passam e ignoram aquela cena do Cristo. E ele vê uma multidão de leprosos, de curados, de pessoas que foram tocadas pelo Cristo se aproximar ao redor, e os próprios discípulos longe. E ele fica naquele momento pensando, possuído por essa emoção muito viva, e é quando ele sente mais uma vez a presença do Cristo, e o Cristo repete para ele aquelas mesmas palavras da cruz: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando todos os meus discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, finalizando, porque a leitura desse capítulo é muito rica, tem passagens aqui muito bonitas, não tem como falar de tudo, é preciso que vocês peguem o capítulo agora, quando terminarem de ver o vídeo, e possam ler o que eu estou contando para vocês em resumo. Onde é que nós estamos depositando a nossa fé? Será que nesses momentos de dificuldade pelas quais passamos, nós reconhecemos a presença divina e confiamos em Deus? Será que nós estamos nos aproximando de entendermos a fé como um caminho, uma relação de se aproximar de Deus, do Pai? Será que a gente compreende que não precisa
que não precisamos nos debruçar sobre os livros, sobre as letras, sobre desenvolvermos sentimentos para depois sermos fiéis, que nós já podemos ser fiéis a Deus, aos seus desígnios hoje. Então vamos fazer uma reflexão sobre onde estamos depositando a nossa fé e qual é a nossa relação com Deus nesses momentos mais delicados das nossas vidas, porque é nesses momentos que nós precisamos demonstrar cada vez mais união, fé e confiança a Deus. É isso. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.